Professor Rodolfo, na minha fonte de alimentação linear ou chaveada, era para ter num ponto do circuito 5 volts. Porém, só tem 3 volts, 2 volts. Professor, ali na minha fonte de alimentação chaveada era para ter basicamente 12 volts, só tem 10, só tem 8. O que pode estar acontecendo nessa fonte de alimentação? Você sabia que medindo o ripple de fontes de alimentação ou chaveada ou linear, você consegue descobrir muitos defeitos que podem estar acontecendo na sua fonte de alimentação, principalmente a falha de linearização da sua tensão pelos capacitores ou estarem em curto ou em fuga, ou já não estarem funcionando mais devido à sua depreciação, surto de tensão, explosão que acabaram acontecendo no decorrer do tempo. Se você não sabia disso, fica até o final dessa Masterclass que eu vou dar uma dica simplesmente show de bola, incrível e sensacional para você medir tensão de ripple em fontes de alimentação, aprender tudo isso e muito mais de forma incrível, top de linha e sensacional em parceria com a Rigol Technologies. Beleza? Vamos nessa! Galera, que se você está precisando de um osciloscópio gerador de função, fonte de alimentação, entre muitos outros equipamentos da Rigol Technologies, nós temos o cupom de desconto EFÁCIL5 que você clicando no link aqui da descrição do vídeo, você vai lá nos distribuidores Rigol no Brasil, consegue fazer a sua compra do seu Rigol com 5% de desconto usando o cupom EFÁCIL5 super especial do nosso querido e amado Eletrônica Fácil. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Agora vamos que vamos, que o conteúdo tá simplesmente show de bola. Analisa o sinal amarelo. Vocês estão vendo que o sinal amarelo, ele permanece uma linha ainda nesse momento? Estão percebendo aqui, gente, ó, no sinal amarelo aqui, ó, nós temos a linha. A tensão de saída está flutuando entre 7.8 e 8.2. Tem 0.4 volts de variação. E o ripple lá na entrada está de 1.3 volts. Vamos subir um pouquinho aqui, ó, a tensão de saída para 9 volts e depois para uma tensão próxima a 10 volts lá na saída. Tá 9.8 volts. Tá bom? 9.8. Quando a tensão de saída está em 9.8 volts, pessoal, de tensão média, olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho então um máximo de 10.6 e um mínimo de 9.4 lá no sinal amarelo. Ou seja, a gente já tem uma diferença da tensão de saída de 1.2 volts do mínimo para o máximo que está saindo lá para a carga. Isso acaba sendo, gente, uma flutuação de tensão horrorosa, né? Imagine você ter uma tensão de saída que está variando entre 9.4 e 10.6. Se você colocar numa carga que precisa de uma tensão constante, o que vai acontecer, pessoal? Automaticamente essa carga ela vai ter uma flutuação de desempenho também. Se a gente flutuar a tensão que vai, por exemplo, para um sistema eletrônico digital, por exemplo, um microcontrolador, o ATmega 328P lá da placa Arduino, se você flutuar os 5 volts numa amplitude de 1 volt para mais, 1 volt para menos a todo momento, automaticamente você está mudando a corrente elétrica que está passando internamente do circuito integrado, você está mudando todas as referências que ele vai usar para fazer todas as suas análises matemáticas internas, enfim, isso vai interferir diretamente no que, pessoal? Na qualidade do processamento interno do microcontrolador. Você vai fazer com que todas as referências de tensão interna fiquem mudando a todo momento. É como se o seu cérebro a todo momento tivesse uma flutuação da energia que está sobre ele. Ah, uma hora mais energia, outra hora menos energia. Então, mais desempenho, menos desempenho. Posso trabalhar com um clock um pouquinho maior, posso trabalhar com um clock um pouquinho menor, posso trabalhar com mais velocidade de processamento, um pouquinho menos. Tal. Então, sem estabilidade de tensão no cérebro eletrônico digital, que são os microcontroladores, você pode ter um desempenho ultra mega complicado da gestão eletrônica que ele vai exercer na placa onde ele está inserido. Então, o que é ideal sempre, gente? O ideal sempre é que essa tensão de saída aqui tenda a uma linha com a menor flutuação possível. Professor, mas onde essa análise de ripple ela é importante? Gente, por exemplo, na área de manutenção eletrônica. Se você tem um determinado ponto do teu circuito, era para estar sendo, por exemplo, 5 volts, 12 volts, tem um regulador de tensão lá 7805, 7812, tá?
E no 7805 você tem uma tensão muito baixa, por exemplo, 3 volts. E no 7812 você tem uma tensão ultra mega baixa lá, por exemplo, 9, 8 volts lá na saída. Pô, mas qual é a real razão dessa tensão estar tão horrorosa, né, na saída? Muitas das vezes o que é? É o capacitor de filtro que já não está funcionando bem mais. Todo componente eletrônico no decorrer do tempo, né, pessoal, ele vai tendo o seu desgaste. Principalmente se ele trabalha sobrecarregado, subdimensionado. Tudo que é subdimensionado trabalha no sufoco. Trabalhando no sufoco, gera alto efeito Joule, alto aquecimento. Alto aquecimento gera o quê? Diminuição da vida útil, automaticamente você tem que ficar trocando esse componente com maior frequência. Então, se você tem uma tensão de saída dos reguladores muito abaixo do esperado, uma das razões o que é? É o filtro capacitivo já não estar mais linearizando a tensão de saída do teu retificador, automaticamente o regulador de tensão, na maioria das vezes, não consegue fazer o milagre eletrônico que todo mundo acha que ele faz, né? Ah, vou colocar lá um sinal horroroso, lá, horripilante na entrada do regulador, ele vai linearizar para mim de qualquer jeito. Não, não é assim. Você tem a tensão mínima para o regulador regular, por exemplo, para 5 volts na saída. Tem a tensão mínima na entrada para ele regular para 12 na saída. E aí, se você coloca um sinal totalmente horroroso, totalmente ondulado, desrespeitando esse aspecto mínimo de trabalho dele, ele dificilmente vai conseguir linearizar essa tensão para você lá na saída. Então está na hora do quê? De você testar o teu capacitor. Vai medir lá a capacitância dele, vai medir a ESR dele, certo? Vai testar se porventura ele não está com fuga, ele não está em curto, ele não está com um péssimo funcionamento, tá bom? Porque se tiver exatamente, ele não vai linearizar nada, não vai estabilizar a tensão alguma e o ripple vai estar presente na tua fonte de alimentação. E aí, muitas das vezes você colocando um capacitor novo, um capacitor bom, você vai resolver o problema da tua fonte de alimentação, tá? Isso também vale lá para as fontes de alimentação chaveada, onde você tem lá na saída do teu retificador o quê? Um filtro, onde essa tensão estabilizada vai ser chaveada lá no transformador Chopper, né? E se você não tiver essa estabilização de tensão, obviamente você não vai ter uma tensão suficiente para que o chaveador manipule o primário do Chopper para que ele induza uma tensão lá na saída da fonte chaveada e isso chega a um nível ok para que a malha de feedback avise o chaveador, ó, a tensão que você esperava já está lá, beleza, pode ficar tranquilo, tá bom? Então se você não tem uma estabilização de tensão show de bola no link DC, na área de filtro capacitivo, todo o resto à frente da tua fonte de alimentação pode estar comprometido. Totalmente comprometido. Porque os níveis de tensão que você esperava que chegasse lá na frente na próxima etapa, ou de chaveamento, ou de regulação de tensão, dependendo da topologia da tua fonte, vão estar o quê? Comprometidas, vão estar violadas, vão trabalhar num aspecto, num parâmetro totalmente fora do comum. E muitas das vezes, analisando o ripple, a linearização do filtro capacitivo, você consegue resolver esse tipo de problema na sua fonte, né? Então, o capacitor estufou, o capacitor foi sobrecarregado, capacitor não está mais funcionando, vai lá, analisou o ripple, você já consegue detectar inúmeras falhas que os componentes podem apresentar no decorrer do tempo. Claro, galera, dá aquela moral pro canal Eletrônica Fácil. Não esquece de clicar no like, no joinha eletrizado aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para que a gente possa, com todas as notificações, mandar conteúdos cada vez mais faixa preta, incríveis e sensacionais para você. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!